em nome de Jesus. E hoje, como é o culto de família, e eu sei que você está aqui, mas eu sei que no seu coração você pode estar triste porque está faltando alguém da tua família. Pessoas da tua família que precisam de um milagre. Pessoas da tua família que precisam de salvação. Pessoas da sua casa, da tua parentela, que precisam de um renovo, de uma transformação. E hoje, como um culto direcionado à família, eu quero ministrar algo sobre a tua vida. Mas para isso nós precisamos entender quais são as maiores causas da destruição de uma família. E você pode achar isso que eu vou falar aqui, poxa, mas é só isso? Mas são coisas que vão se acarretando, que vão passando e não damos importância, não nos preocupamos. Isso acaba destruindo relacionamentos com Deus, relacionamento conjugal e o relacionamento familiar, pais e filhos. E uma das maiores causas da destruição, uma das maiores causas que a causa do diabo tem lançado no coração das pessoas, na mente das pessoas, é a ansiedade e a preocupação. E meditando essa palavra, o Espírito Santo ele me trouxe uma palavra ao meu coração, a qual me falou sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Quando você anda ansioso, quando você anda preocupado, você começa a perder a comunhão com Deus, você começa a perder a comunhão, você que é casado com o teu cônjuge, você começa a perder a comunhão da sua família. E quando a ansiedade e a preocupação ela começa a ter espaço na vida da pessoa, a pessoa começa a se isolar, a pessoa agora não direciona seus pensamentos, a sua vontade de buscar a Deus, mas ela começa agora a se direcionar, a se preocupar com o dia de amanhã, a se preocupar com como que vai ser feito, como que será daqui para frente, como eu vou resolver essa situação. Na vida financeira, se você puder fazer uma pesquisa, as maiores crises no relacionamento conjugal é o financeiro, a falta de diálogo. Um dos problemas que os homens têm, nós homens, nós temos, nós queremos carregar tudo sozinho. Nós queremos resolver tudo sozinho. Mas nós esquecemos que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos contar uns com os outros. Precisamos abrir o nosso coração para os nossos líderes, pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda em oração com nossos irmãos, os nossos discipuladores. Nós precisamos pedir ajuda em oração. E as preocupações começam a tomar um espaço no nosso coração, começa a gerar uma ansiedade, e isso te tira o teu sono, isso tira a tua comunhão, isso atrapalha a tua vida, a tua caminhada com o Senhor. E o tema da mensagem de hoje é buscar o reino. Você pode repetir comigo? Buscar o reino. Você vai entender o porquê desse tema. Eu quero compartilhar com você no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao 33, em nome de Jesus. Você está com a sua Bíblia, você está com o seu celular, você pode acompanhar. Você também pode acompanhar aqui na projeção, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 33. Aleluia. Glória a Deus, podemos ler? Amém? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você pode repetir comigo? Mas buscai. Vou ser mais forte, hein? Mas buscai. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus. Pai, essa que é a palavra, Senhor, que o Senhor nos direcionou nesta noite, Pai. Uma palavra, Pai, para ministrar, Pai, os nossos corações, Deus querido. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada coração com esta palavra, Senhor. Pai, nós repreendemos toda distração, Senhor amado. Tudo aquilo que vem tirar a atenção, Pai, das pessoas de ouvirem aquilo que o Senhor tem para ministrar, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor amado, que o Senhor já começou a transformar vidas nessa noite, Pai. E nós iremos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, colocamos, Pai, a direção, Pai, desta palavra em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Que assim seja. Amém. Vendo esse capítulo 6 de Mateus, se nós pegarmos o versículo 25 em diante, ele começa a falar, não vamos ler esses versículos, mas aqui já é uma orientação contra as preocupações e contra a ansiedade. Interessante que no capítulo 6, do versículo 25, ele tem alertado, uma palavra alertando, nos alertando como igreja, a não andarmos preocupados, a não andarmos inquietos, a não andarmos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, preocupados do que nós queremos fazer, do que queremos vestir, do que iremos comer, mas nos direcionando a confiar no Senhor, nos direcionando a colocar a nossa fé no Senhor. Quando tudo está bem, é fácil orar a Deus. Quando não te falta nada na sua casa, quando seu casamento está bem, a sua família está bem, é fácil adorar a Deus. Mas quando vem o dia mau, quando vem os momentos de lutas, de necessidades, qual tem sido a tua postura? Como que você tem sido colocado diante das aflições, diante das suas necessidades? Aleluia. Muitos têm perdido a fé, muitos têm negado a Cristo, muitos têm abandonado a igreja, porque não têm tido forças para lutar, porque não têm sentido sozinhos em meias dificuldades. Aleluia. Aleluia. E nessa palavra, ela nos direciona que a nossa vida é mais importante que tudo. A nossa vida é mais importante daquilo que nós iremos comer, daquilo que nós iremos vestir. A nossa vida é mais importante. Quando a palavra fala em buscar primeiramente o reino de Deus, buscar o reino de Deus, não é somente você estar no altar, ministrando uma palavra, você está no altar, ministrando louvor, você está servindo. Buscar ao reino de Deus é você buscar a tua salvação. O reino já simboliza lugar. Quando eu e você nós buscamos primeiramente o reino de Deus, ou seja, buscamos a ter um relacionamento com o Senhor, a termos um relacionamento com Deus. Quando nós agora nos damos a importância de buscar, damos a importância de buscar um relacionamento de intimidade com Deus e fazer a sua vontade, a sua justiça, a vontade do Senhor para nós, para nossa igreja, que nós possamos gerar almas, que possamos alcançar aqueles que estão perdidos. E quando nós entendemos isso, nós buscamos primeiramente a nossa salvação. Buscamos a cada dia ter uma vida reta, uma vida de obediência. Quando eu e você nós buscamos isso, estamos prontos para fazer a vontade de Deus, porque nada vai nos impedir, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor. E nada vai nos impedir. E quando nós começamos a nos importar com isso em primeiro lugar, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Você não entendeu? Tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado na tua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua família, a libertação, a cura, a transformação, porque você tem certeza da tua salvação, porque você está buscando fazer a vontade de Deus. E o Senhor ele começa a acrescentar sobre a tua vida. Mas nesse versículo, nesse capítulo 6, ele começa falando, nos alertando que nós não devemos andar inquietos ou preocupados. Muitos têm andado preocupados, têm esquecido de buscar ao Senhor. Muitos têm andado preocupados com o trabalho. Muitos têm andado preocupados como que vai pagar aquela conta, como que vai resolver aquela situação.
mas tem esquecido no Deus que tem servido. Calabassuri da labaxere. Aleluia, aleluia. Aqui ele dá um exemplo das aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, mas o Senhor provê o alimento. O Senhor, Ele provê o alimento. Aleluia. Eu te pergunto nessa noite, se você andar preocupado, se você andar ansioso, vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai mudar alguma coisa? Lembre-se, o Senhor Ele provê o essencial que você precisa. E essa palavra é uma palavra para nos despertar sobre a nossa salvação, em buscar o reino de Deus, em buscar sobre as nossas vidas. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo momentos que a volta do Senhor Jesus está bem próxima. Se Jesus voltasse hoje, como está a tua vida para a volta de Cristo? Quantas pessoas precisam que você fale do amor dele? E tua família? Quantos que você já ganhou? Quantos que você já orou, você já buscou? É tempo de nos despertarmos como igreja, de buscarmos pela nossa vida, de buscarmos a nossa salvação, ter a certeza da nossa salvação e cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Eu não sei a luta que você pode estar passando. Eu não sei como que você chegou aqui, como está o teu coração. Está despedaçado, eu não sei. As tuas preocupações. Mas eu sei que o mesmo Deus que mudou histórias, Ele vai mudar a tua história. E lembre-se, para produzir um bom suco de laranja natural, ele precisa ser espremido. Ele precisa ser amassado. Se você chegou nessa luta se sentindo espremido, amassado pelas lutas e dificuldades, mas se você permanecer firme, você vai dar um bom suco. Você vai dar um bom suco. Se permita ser espremido pelo Senhor. Mesmo que seja difícil, mas não abandone a tua fé. Mesmo que as lutas tenham sido difíceis, não abandone o Senhor Jesus. E um exemplo quero dar aqui de um personagem da Bíblia que chamou muito a minha atenção. O nome desse homem é Zaqueu. De todos os personagens do Novo Testamento, Zaqueu me chamou a atenção. Sabe por quê? Que todos os personagens, todas as pessoas que foram até Jesus, eles foram por causa de uma necessidade. O que motivava aquelas pessoas de ir chegar até Jesus era a necessidade de uma cura, uma necessidade de uma transformação. Se eu e você pegarmos o Novo Testamento, começarmos a ler, você vai ver que pessoas iam até Jesus que precisavam de uma cura, que eram cegas, eram coxos. Há uma mulher que foi até Jesus e apenas tocou e ela teve fé. Então nós vemos que todos aqueles que chegaram até Jesus, tocaram ou pediram algo, foram movidos por uma necessidade. Uma necessidade moveu aquelas pessoas de irem até Jesus. Mas Zaqueu não. Zaqueu ele ouviu falar de Jesus, mas ele saiu da onde ele estava para ir ao encontro de Jesus. Se você parar para ler a história de Zaqueu, que em Lucas capítulo 19, você pode até ler em casa, do versículo 1 ao 10, ele vai falar sobre a história de Zaqueu. A Bíblia não fala que Zaqueu estava enfermo. A Bíblia não fala que Zaqueu ele passava por necessidades. A Bíblia não fala que Zaqueu foi lá pedir uma oração porque havia um parente enfermo. Mas no coração de Zaqueu despertou a curiosidade de conhecer Jesus. E ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu da sua casa e foi diretamente ao encontro de Jesus. Interessante que todos os personagens que foram até Jesus clamaram, gritaram, chamaram, pediram socorro. Zaqueu não. Ele foi o mais diferente, né?
Zaqueu, ele subiu numa árvore, só para ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. No coração daquele homem, o desejo daquele homem é conhecer esse Jesus. Ele não foi pedir nada, ele não foi ali gritar, querer chamar a atenção de Jesus. Ele só queria ver quem é Jesus. Que as pessoas falavam, do que ele ouviu falar, dos milagres. Eu quero ver quem é esse homem que tem mudado histórias. Eu quero ver esse homem que tem transformado famílias. Eu quero ver quem é esse homem que tem mudado histórias de pessoas. Aleluia. Lembre-se, quero compartilhar com você 3 pontos que são fundamentais para a nossa vida. 3 pontos que, se nós não darmos atenção, 3 pontos que nós não nos preocuparmos com esses pontos, ele nos impede de buscar o reino de Deus. Primeiro ponto é o pecado. Zaqueu, financeiramente, ele tinha tudo. Ele tinha uma boa casa, se vestia bem, porque ele era cobrador de impostos. Mas as pessoas conheciam ele como um ladrão, por ser cobrador de impostos, por cobrar além do que era justo. E do que as pessoas poderiam falar de Zaqueu, sobre o seu pecado, isso não impediu dele sair de onde ele estava para conhecer Jesus. Não importa o teu pecado, mas o que importa é você chegar o teu coração arrependido diante do Senhor. É você se render à presença do Senhor. Não importa o que as pessoas vão falar de você entregar a sua vida para Jesus, de você se reconciliar. Não importa se você pecou ontem, não importa se você pecou hoje, mas o que importa é o teu coração aos pés das cruzes. O que importa para o Senhor é o teu coração, porque é Ele que muda a tua vida, é Ele que restaura a tua casa, é Ele que transforma a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O segundo é a mudança. Zaqueu estava muito bem na casa dele. Zaqueu estava ali. Ele sentiu de sair da sua zona de conforto. Ele viu que tinha necessidade de ele ir ver quem é Jesus. Havia uma necessidade de querer conhecer Jesus. Ele saiu da sua zona de conforto. Esteja pronto para as mudanças. Algo na nossa vida nós precisamos estar pronto para a mudança. Não tenha medo da mudança, de sair da sua zona de conforto. Deixamos de viver milagres extraordinários. Deixamos de viver bênçãos grandes na nossa vida, porque nós não saímos da nossa zona de conforto. Temos medo da mudança. Que você venha sair da sua zona de conforto. Nas suas orações, na sua busca, daquilo que o Senhor tem te direcionado para você fazer. Não tenha medo. E um exemplo de mudança que eu tenho da minha vida foi quando eu morei 12 anos de aluguel. Tinha um lugar para construir, mas o medo de construir, o medo de dar o passo, o medo da mudança, como que vai ser feito, me impedia de dar o passo. Porque eu andava preocupado com o aluguel, eu andava ansioso como que ia ser o dia de amanhã. E não vi o milagre na minha frente. E não vi aquilo que Deus podia fazer na minha vida. Mas quando eu decidi mudar as minhas atitudes, quando eu decidi mudar o meu jeito de orar, quando eu parei de reclamar, de murmurar, e comecei a orar, comecei a profetizar, o Espírito Santo ele começou a mover. O Espírito Santo ele começou a acrescentar. O Espírito Santo ele começou a dar condições. Não tenha medo da mudança. E uma coisa que se fresquinho agora, que eu lembrei nesse momento. Quando eu morava de aluguel, tinha um senhorio da casa. Eu já até contei isso aqui uma vez, se não me engano. Toda vez que eu pagava aluguel, ele era cristão. Ele sempre orava, profetizava uma casa para mim. Toda vez que eu chegava com o dinheiro do aluguel, ele orava. Senhor, que o Senhor dê uma casa pro Rodrigo. Eu sei a luta dele, mas que o Senhor venha dar. Eu orava, cara, o cara tá tendo mais fé do que eu.
E ele sempre orava por mim. Sempre orava. Cara, Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar condição. Deus, ele vai te dar. E, cara, quando eu comecei a entender isso, e quando Deus começou a fazer, quando vi assim as coisas começarem a acontecer, eu lembrei das orações dele. Nunca despreze aquele que ora por você, daquele que profetiza sobre a tua vida. Você mesmo pode estar entendendo, pô, esse cara está orando por algo sobre a minha vida que nem eu mesmo sei como que vai acontecer. Nunca despreze as pessoas que oram por você. Aleluia. Se permita que o Espírito Santo ele venha te direcionar às mudanças que você precisa fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E um outro exemplo, um testemunho que eu tenho também, é a questão financeira. Eu trabalhava numa empresa de carteira assinada. Todo mundo falava, cara, tu tem que sair desse lugar. Isso está te limitando, você pode ir além. E eu ficava, pô, acostumado àquele salário todo mês, carteira assinada, trabalhando. Eu vi sair de casa às 5 e pouca da manhã, 15 para as 6 da manhã, 10 para as 6 no máximo que saía de casa. Trabalhava até às 5 e do meu trabalho eu vinha para a igreja. E chegava em casa às 11, 11h30, o pessoal que está acostumado comigo aí sabe da história, né? E estava sempre se sentindo cansado. E às vezes quando tu luta, e tu diz, caraca, não estou conquistando nada. Eu só trabalho para pagar aluguel, eu trabalho só para pagar conta, e eu estou trabalhando, e tipo, trabalho para suprir as minhas necessidades, mas eu não consigo alcançar outras coisas. E era assim. Só que eu precisava sair da minha zona de conforto. Eu precisava acreditar na provisão de Deus na minha vida. E quando eu comecei a orar, eu falei, Espírito Santo, se for para ser, vai ser. Eu vou conversar com o patrão, vou explicar a minha situação, não estou mais satisfeito, eu preciso crescer em outras áreas. E assim foi. Eu orei, jejuei, busquei a direção de Deus e saí da minha zona de conforto. Hoje eu trabalho junto com meu cunhado e eu tenho visto que Deus tem provido. Em meias situações, às vezes nós estamos entregando um serviço e não sabemos se vamos ter serviço na próxima semana. Mas Deus ele tem entrado com provisão. Deus ele tem entrado com provisão. Eu creio que depois que tive essa atitude, que eu saí da onde eu estava, para trabalhar por conta própria, eu tenho sentido até mais leve. Não estou sentindo mais o peso do cansaço, o peso da preocupação. Aleluia. Eu não sei aquilo que você precisa mudar na tua vida, mas peça a direção de Deus. Dê o passo, sai da sua zona de conforto. Zaqueu só pode viver milagre na casa dele, porque ele saiu da sua zona de conforto. Ele não ficou da janela olhando Jesus passar, mas ele foi até Jesus. Vai de encontro a Jesus. Sai da sua zona de conforto. E o encontro de Jesus é você vencer os obstáculos. E o encontro de Jesus é você vencer a tua própria carne. Vencer o teu cansaço. Vencer as tuas preocupações. E o terceiro ponto é o medo. O medo nos impede de viver coisas extraordinárias na nossa vida. No nosso ministério, na nossa família, na nossa vida financeira. Zaqueu ali, quando ele saiu da casa dele, que foi conhecer Jesus, querer ver Jesus, ele tinha duas situações. Primeiro, uma multidão estava à sua frente. Um homem de estatura baixa. Como que ele ia ver Jesus? Como que ele ia chegar perto de Jesus com a multidão à sua frente? Não tinha um conhecido que podia colocar ele nos ombros. Não tinha uma escada para ele subir. Mas havia uma árvore. Eu acho que um dos maiores obstáculos na pessoa que é baixa, né? Eu tiro por mim, né? É a altura. Eu tenho medo de altura. Quem tem medo de altura aqui? Não é verdade? Tu sobe 2 degrauzinhos, já começa a perna a tremer, achando que está a 100 metros de altura. Mas está a 1 metro só. A pessoa dá até calafrio, soa, acha que vai morrer, mas está a 1 metro só de altura. Não é verdade? E Zaqueu, cara, ele olhou assim, poxa, eu preciso ver Jesus. Mas só tem essa árvore. Você pode achar que essa árvore deve ser do tamanho de um pé de goiaba, um pé de pitanga,
Não. Essa árvore, conhecida como uma figueira brava, ela chega em torno de 6 a 10 metros de altura. E essa árvore, quando ela chega aos seus 100 anos, ela chega a uma altura de 40 metros. E ele subiu naquela árvore. Ele teve que vencer obstáculos, vencer o medo dele, porque o desejo do coração dele é conhecer Jesus, é ver Jesus. E ele subiu. Quais os obstáculos da tua vida que você precisa vencer para você viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Quais são os obstáculos que você precisa romper, que você precisa passar por cima? Qual a árvore que você precisa subir o mais alto para poder você ver o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família? O que você precisa vencer? Que tem te deixado com medo de dar o passo. Interessante que quando Zaqueu ali, ele subiu aquela árvore, ele não gritou por Jesus, ele não pegou o fruto, tacou em Jesus para Jesus olhar para ele. Não. Ele só subiu. Mas o Senhor, ele conhece o nosso coração, o desejo do nosso coração. O Senhor estava ali no meio daquela multidão, falando, tem um homem aqui, tem alguém aqui que quer me conhecer. Tem alguém aqui que está me movendo. Está com o coração ali quebrantado para aquele momento. Ele olhou para o alto e viu Zaqueu. Então foi a palavra do Senhor. Todos aqueles que chegaram até Jesus por causa de um milagre, Jesus falava assim, ó, vai em paz, a tua fé te curou. Vai em paz. Mas Jesus, quando ele olhou, Zaqueu, desce daí que hoje me convém ir à sua casa. Hoje me convém entrar na sua casa. Sabe o que isso significa para mim e para você? Jesus está falando assim, hoje me convém entrar naquela área da tua vida que precisa ser mudado. Hoje me convém restaurar o teu casamento. Hoje me convém restaurar os teus filhos. Hoje me convém entrar com libertação na tua casa. Hoje me convém entrar com cura na tua casa. Entrar com milagre na tua família. Porque o teu coração é um coração de adorador. E você quer conhecer Jesus. E nada te impede disso. E quando você entende que você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a tua salvação e fazer a vontade de Deus para as mais coisas serem acrescentadas, é como foi com Zaqueu. Quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, falou, hoje houve salvação nesta casa. Houve salvação nesta casa. E automaticamente Zaqueu, ele não precisou ouvir que ele precisava mudar as atitudes dele. Ele mesmo falou por si próprio, Senhor, se por acaso eu tenho roubado alguém, eu vou devolver o dobro. Eu vou ser um instrumento para abençoar outras vidas. E houve salvação naquela casa. Uma família foi alcançada. Zaqueu não estava preocupado, ansioso que as pessoas iam falar dele. Zaqueu ali não estava pensando se Jesus ia dar atenção para ele ou não. Mas Zaqueu ali, o que importava para Zaqueu era conhecer Jesus. Aleluia. Precisamos conhecer e viver para Cristo, cumprir a sua vontade, que a cada dia, a cada momento, nós possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Não só por palavras, mas com um relacionamento de intimidade com o Pai. E relacionamento e intimidade se constrói com diálogo. Se constrói você falando. Relacionamento com Deus vai se construir quando você separa o teu momento para você orar e buscar a Deus no secreto. Aleluia. Viver e cumprir o propósito é maior que as minhas necessidades. Meu viver e cumprir o propósito de Deus é maior que as minhas necessidades. Pare de olhar para as tuas necessidades e comece para orar para o Senhor que pode mudar a tua história. Em nome de Jesus, coloque de pé. Aleluia.